nesse nosso terceiro dia aí, do nosso workshop a respeito da Semana Nacional do Trânsito, seguindo aqui com o nosso ciclo de palestras e das apresentações. E hoje começamos um pouquinho mais tarde, às 20 horas, né, em função do fuso horário do palestrante, e hoje um tema muito importante. Hoje nós temos aí o palestrante Marco Polo Alves Clemente. Eu conheço pessoalmente, trabalhei com ele lá na Triunfo Consebra, né? Marco, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui nessa semana aqui. Eu te conheço bem e sei como vai ser bom a tua palestra, será boa, né? Vai enriquecer bem aí esse nosso workshop. E fazendo aqui a apresentação, né, do nosso palestrante. Então, nessa palestra de hoje, né, do dia 21 de setembro, vamos começando aqui 19 horas e 55 minutos, horário de Brasília, o palestrante Marco Polo Alves Clemente, com o tema Redução de Acidentes em Rodovias Concedidas, né? O Marco, ele é engenheiro de produção, com experiência de 14 anos em concessões de rodovias, atuação em planejamento e controle operacional, responsável por acompanhar e planejar ações de melhoria de processos nas áreas operacionais de arrecadação, frotas e segurança viária e demais áreas de uma concessão de rodovias. Também participação como membro do Comitê de Qualidade e Segurança, Qualidade Operacional, Infraestrutura e Sustentabilidade da ABCR. Marco, fica à vontade, passo para você aí agora, tá? A bola aí. Se quiser, pode compartilhar a tela aí, tá? Tá aparecendo agora, né, Giovanni? Tá tudo ok, o teu som tá bom, a tela tá tela cheia aqui, tá tudo redondo aí. Ok. Primeiro, gostaria de agradecer ao IPOS, né, e ao Giovanni pelo convite. Fiquei muito honrado aí de ter a oportunidade aí de passar um pouco do conhecimento, né, adquirido nesses 14 anos aí de estradas. Comecei em 2008 na área de custos rodoviários, lá na BR-040, entre Juiz de Fora e Rio, na Concer. Também tive experiência na parte de planejamento do serviço de conservação. E em 2014 eu recebi o convite para integrar o time de implantação da Triunfo Consebra. Queria agradecer tanto ao Bruno quanto ao professor Frederico pelas palestras realizadas na segunda e na terça, que foram bastante interessantes, né? Eu, Marco, não sou um especialista, como o próprio Giovanni disse, eu sou da área de engenharia de produção, então busco melhoria de processos, otimizações, e vou passar um pouco da experiência, né, que eu tive, principalmente na Triunfo Consebra, que foram quase 8 anos e meio. Na palestra, eu vou buscar passar tanto para aquelas pessoas que já têm experiência, quanto as pessoas que não conhecem o dia a dia de uma rodovia, o que realmente acontece, né? Então, vamos começar. Então, eu coloquei no slide aí, né, experiências e ações para redução de acidentes. Então, vou passar primeiramente a experiência que eu tive na Triunfo Consebra e, posteriormente, vou passar o que estamos vivendo aqui na Via Brasil, aqui no Mato Grosso. Cheguei aqui em março e a expectativa é que agora em novembro a gente inicie a operação da BR. Então, a gente vai estar comentando sobre isso.
Então, primeiro, né, falar sobre o trecho da Triunfo Concebra, um trecho de uma rodovia de 1.176,5 quilômetros. Quem trabalhou na Concebra sempre considera mais os 500 metros. É uma das rodovias maiores do país e bem desafiadora, porque inicia lá em Brasília, corta o estado de Goiás, faz divisa com Minas até a divisa com São Paulo, e também pega um trecho ali entre Uberaba, Araxá, chegando até Betim, Minas Gerais. Então, um trecho com uma diversidade muito grande. Uma parte do trecho em pista dupla, outra parte do trecho em pista simples. Então, uma das coisas que a gente fez lá no início era conhecer efetivamente o histórico de acidentes que a rodovia tinha. Então, uma das formas que, na época, fizemos para poder fazer essas análises foi consultar os dados abertos de acidentes da Polícia Rodoviária Federal. Então, para a equipe, que inclusive eu até convidei alguns colaboradores aí da Via Brasil, que tem 20 dias que foram contratados para trabalhar no CCO. Então, estão começando a vida da rodovia tem 20 dias. Então, o primeiro passo foi buscar informações aí no banco de dados da PRF. Então, deixei o link aí, depois o Giovanni vai compartilhar. Então, por aqui você consegue buscar um histórico aí dos dados. Uma das primeiras ações realizadas na época, lá entre 2014 e 2015, foi mapear os principais pontos de acidente em curvas acentuadas, né, saída de pista, e uma das medidas que fizemos lá foi a implantação de um kit curva. Então, os principais pontos de acidente ao longo da rodovia, uma das primeiras ações que foram feitas foi a implantação aí do kit curva. E, por incrível que pareça, na época, recebemos várias ligações na ouvidoria, usuário reclamando que era uma sinalização muito ostensiva, chamava muita atenção, e justamente era uma sinalização para que o usuário pudesse, né, ter cuidado, ter atenção, e nos nossos levantamentos, nos nossos comparativos, né, logo após a implantação, foi que nos pontos que fizemos essas implantações, reduziu drasticamente o número de acidentes, né? Lembrando, como o próprio professor Frederico e o nosso amigo Bruno comentou, a gente não está para inventar a roda, já tem uma série de soluções, tem uma série de alternativas, né, de políticas que podem ser implantadas, então, nem sempre, né, que é um comentário também que eu faço, que muitas vezes o usuário acha que reduzir acidente é implantar radar, é construir um viaduto, e às vezes tem situações que um pequeno investimento na rodovia você consegue reduzir lá o número de acidentes. Também a título aí de conhecimento, todo contrato, né, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, a concessionária ela tem na obrigação contratual que seja realizado anualmente um relatório de monitoração de acidentes. E esse relatório
é avaliado cada quilômetro da rodovia com um número acima de 3 acidentes. Então, o quilômetro X teve 4 acidentes, a gente tem que analisar, investigar os motivos que ocorreram para que pudesse mitigar aquele problema. Aqui também coloquei para conhecimento como que uma concessão de rodovia ela atua em relação aos acidentes, né? Então, primeiro, ocorreu o acidente na rodovia, esse acidente ele é informado ao centro de controle através de um 0800, de uma própria viatura da concessionária, a própria PRF, e o centro de controle vai e faz o acionamento das viaturas. Ambulância, guincho leve, guincho pesado, no caso, o recurso realmente que é o recurso ideal para aquela determinada ocorrência. E baseado na ocorrência, a viatura chega no local e faz todo o registro do acidente. Então, verifica lá como que ocorreu o acidente, que tipo de acidente ocasionou, o tempo, se estava chovendo, se estava nublado, se tinha incêndio. E, baseado nesse registro, e considerando o que foi passado no slide anterior, é feita uma investigação dos fatores contribuintes para aquele acidente, né, para aqueles acidentes naquele quilômetro específico. Então, é feita uma análise dos boletins de acidente, os próprios registros que a gente tem da concessionária, análise dos índices de acidentes. Então, se a gente fosse detalhar aqui os tipos de cálculo de índice de acidente, a gente ficaria aqui por muito tempo. Então, mais a título aí de informação, a gente verifica lá quantidade de acidentes, a gente verifica quantidade de veículos que passam no local, para que a gente possa conseguir identificar quais os pontos, né, que tem mais que tem um índice mais crítico de acidente. Então, isso leva em consideração vítimas fatais, vítimas feridas, né? E o importante dizer também que, por mais que a gente consiga visualizar os dados, né, os dados da PRF, os dados da concessionária, muitas vezes uma visita ao local ela é bastante importante para que a gente possa definir realmente qual a tratativa deve ser feita. Outro item, né, que eu considero bastante importante e que era uma prática que eu fazia, além de todas essas análises, a gente buscava visitar os resgatistas, o pessoal operacional, o pessoal que trabalha na manutenção e conservação, justamente para poder buscar mais detalhes do ocorrido. E nada melhor do que a gente ter essas pessoas que estão lá no dia a dia, elas conseguem visualizar, né, enxergar detalhes que muitas vezes a gente não conseguiria ver através só dos números. Né? Aproveitando também, comentar que nem todos os pontos da rodovia, né, tem câmera. Então, muitas vezes você tem lá o número lá, você tem foto, você tem o boletim de ocorrência, então é aquilo ali que é a sua informação e ali a sua tomada de decisão. Não coloquei aqui, mas também considero importante os relatórios que são feitos de monitoração, né,
monitoração da sinalização, monitoração do pavimento, né? Então, são itens importantes aí para tomar de decisão. Então, baseado nessa decisão, é muito comum numa concessionária ter um comitê que faz a análise do acidente para poder tomar todas as devidas providências, né, e planejamento para poder reduzir o impacto lá e reduzir os acidentes. Então, é muito comum ter membro da operação, membro da engenharia, membro da conservação, pessoas especializadas em projeto, né, da rodovia. Então, o acompanhamento deve ser feito dessa forma. Um outro item que eu quis colocar aqui na palestra, na apresentação, e longe de falar que eu sou um especialista, que eu não sou especialista, mas eu sou uma das pessoas que busca salvar vidas, né? Então, estou sempre procurando, se é uma coisa que eu não conheço, buscar informação, né? Tirar dúvidas. E aqui, eu peguei aqui um recorte de um guia de redução de acidente com base em medidas de engenharia de baixo custo. Então, nem sempre, como eu falei, é necessário que você coloque um radar, é necessário que você coloque um quebra-mola, né? Então, tem aí no material, né, para depois quem quiser consultar. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, né, de problemas aí, 3 itens, né, de problemas gerais, tipos de acidente, que é numa travessia urbana, um cruzamento em nível, conflito de veículos e curvas com geometria e topografia inadequada, que inclusive esse terceiro item aí, ele consta no nosso programa aqui de investimentos aqui na Via Brasil. Então, mais para a gente poder ter uma visão aí do todo, né? Do que pode ser feito. Depois que iniciou a Consebra, né? E a gente começou a ter registro de dados, a gente começou a elaborar dados estatísticos das ocorrências. Então, eu me lembro que em 2014, 2015, você precisava tomar uma decisão, você demorava muito tempo, porque os recursos tecnológicos da época eram bem complexos. Então, depois que a gente começou a utilizar, né, as plataformas em BI, né, no caso aqui, esse dashboard aqui é feito em Power BI, a gente começou a ter condições de tomar decisões mais rápidas. Então, aqui nesse slide, é um exemplo, se a gente pegar a BR-262 e observar que no quilômetro 582 até o 593, a quantidade de acidentes era enorme. E nessa época, eu tinha de experiência, eu tinha números, que aqui dá para ver que o número era alto, eu tinha informação que tinha muita chuva, e eu ficava do lado do CCO e observava os operadores todos esperados. Começava a chover, né, nesse trecho aí, o operador ficava em pé, desesperado, porque sabia que ia acontecer alguma coisa de ruim naquele trecho. E eu, naquela época, não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, e ficava, poxa, tem alguma coisa errada. Inclusive, né, o Giovanni aí estava comigo na época,
sinceramente, eu acho que é importante porque todo mundo aqui não nasceu sabendo, né? Então foi aprendendo, foi desenvolvendo ao longo do tempo. E eu não conhecia relatório de monitoração de pavimento, por exemplo. Não conhecia índice de derrapagem. Não conhecia o IRI que o professor Frederico comentou ontem. Então, sentei lá com o Giovanni, né, e o Paulo, na época, e falei, ó, tem esses pontos aqui, ó, tem esses indicadores. Não lembro na época lá se a gente já tinha feito o relatório de monitoração, mas foram lá, né, o Giovanni e a equipe fazer os testes. E foi comprovado que lá tinha o índice de derrapagem, né? Depois você me corrige aí, Giovanni, se eu não estiver falando besteira. Estavam todos abaixo do que teria que estar, né? Da meta. Então, esses pontos aí mesmo, eles foram corrigidos. E no slide posterior, dá para a gente ver aqui embaixo, ó, que muitos pontos reduziram, né? Só para ter uma base de comparativo anual de acidente, 2015 2020, ó, eram 2.067 acidentes no trecho, caiu para 1.765. Olha a quantidade de redução de acidente com vítima. Era 871 acidentes, caiu para 507. Nesse período aqui, a gente reduziu aqui 17 acidentes com vítima fatal. Então, foi uma forma, né, da gente trabalhar e da gente buscar as melhorias, né? Então, um exemplo aqui foi a questão do pavimento, que foi o ponto-chave para a solução daquele local. Depois, mais à frente, a gente foi desenvolvendo, e aí a gente criou um outro dashboard, né, de consulta por KM. Então, voltando, né, que é importante, você saber trabalhar e usar os dados. Lá atrás a gente tinha planilha em Excel e você tinha um trabalho enorme para poder buscar as informações. Então foi um outro trabalho que a gente desenvolveu. Então a gente tinha na ponta dos dedos, né, a tomada de decisão. Exemplo que também a gente criou, por exemplo, começava a chover. Quais os pontos de alagamento que tinha na rodovia? Lá no passado, praticamente você tinha que ir mapeando, tinha que pegar o carro, sair lá, olhar na rodovia e com pequenos toques, né, você ter condições de saber, ó, tal local conservação, precisa que você vá lá, tem um bueiro entupido. Então, a tomada de decisão, ela se tornou mais rápida, né? Então, eu considero os controles, né, estatísticos aí fundamentais aí para salvar vidas, para a gente ter uma rodovia, né? É claro que tem outros elementos que compõem a segurança viária, mas a tomada de decisão ela é fundamental. Você ter números, você ter dados para você poder argumentar. Uma outra experiência muito produtiva que tivemos na Triunfo Concebra foi ter um policial rodoviário dentro do centro de controle. Então, muitos pontos da rodovia que a gente tinha câmera, a gente conseguiu reduzir drasticamente as imprudências, né? Usuário dirigindo usando celular, caminhão parando em local proibido.
Então, esse recurso aí é um recurso fundamental. Infelizmente, ainda no Brasil, a gente ainda tem carência ainda de fiscalização, né? Falta muito, então a gente não teve o policial por muito tempo, mas foi uma experiência muito boa nesse sentido. Inclusive, daqui a pouco vou falar para vocês como que é a situação aqui no Mato Grosso. Colocar marcador de alinhamento, que às vezes uma curva lá que não tem a sinalização é um custo baixo. Então, a maioria das curvas da BR-060 não tinha nem marcador de alinhamento quando a gente chegou. Então, foi um dos itens que a gente colocou também, que ajudaram. Alguns pontos da rodovia que tinha retorno em nível, nós fechamos, principalmente no perímetro urbano de Goiânia, que tinha como o usuário, né, passar por um outro caminho. Então, isso foi fundamental também em alguns pontos aí da BR aí, que concedida pela Consebra. Aqui mais um exemplo de um retorno em nível lá em Teresópolis, na BR-060. Tinha os números, chegamos lá, não tinha placa de pare, não tinha as marcações de sinalização horizontal. Então, carro entrava na contramão, carro não respeitava a rodovia. Então, medidas simples, né, que contribuíram para reduzir. Outro caso aqui também em Anápolis, Goiás, não tinha um direcionamento do fluxo. Então foi feito aí uma mudança nesse local aí. Mais um exemplo aqui, que é praticamente a entrada da Eco Araguaia, né, que assumiram agora, não tinha uma boa sinalização. Então, a via marginal, ela era, como se diz, era a preferência. Os carros que estavam saindo da rodovia ia formando aquela fila e tinha engavetamento de veículos nesse local. Então, foi feita essa mudança e aí resultou aí na redução aí dos acidentes nesse ponto, né? Outro item que eu considero extremamente importante, né? A gente precisa de ter rodovias com sinalização, com pavimento, como o Frederico falou que é obrigação, e eu também concordo. E eu também concordo que pequenas ações, né, pelo fato da gente saber que tem o excesso de velocidade do usuário, tem bebida alcoólica, tem o celular hoje que é um dos principais, né, motivos de acidente no trânsito. Ontem mesmo eu estava aqui em Sinop, uma mulher atravessando uma avenida com as duas mãos no celular e com a cabeça baixa atravessando. Eu falei, meu Deus do céu. Então, as campanhas de conscientização são fundamentais e esse ponto dentro da Consebra sempre foi divulgado, né? Criança que vai na cadeirinha, é ruim a gente comentar, mas quantas crianças a gente não perde por ano aí por não estar com cinto de segurança? São pequenas atenções, né, que infelizmente a gente acaba perdendo vidas aí na rodovia. E também a campanha de utilizar, né, os funcionários da concessionária para visitar os postos de combustível, conscientizar os usuários, né? É melhor eu ter uma equipe de resgate fazendo uma conscientização a uma família dessa do que ter alguém lá
tendo que fazer um resgate. E eu falo assim, o nosso trabalho na rodovia, ele é constante. Não é só no Maio Amarelo. Sempre que a gente tiver oportunidade, a gente tem que ir lá conscientizar o usuário. Né? Então, assim, a vigilância tem que ser sempre. Eu digo que ver os números de redução é legal, reduzir o número de vítimas é legal, mas se você não acompanhar, desanda tudo, volta tudo ao que estava antes. Independente se a sua rodovia lá está com um pavimento perfeito, uma hora o pavimento vai desgastar, uma hora por algum motivo aquele bueiro vai entupir. Então a vigilância tem que ser constante. Então assim, pelo fato de eu não ser especialista, eu não sou engenheiro civil, mas eu enxergo que a gente tem que estar vigilante sempre, sempre. Outro cuidado que a gente tinha na Consebra, e a Consebra continua, é a gente fazer os planejamentos de feriado. É muito comum o usuário estar passeando uma rodovia que ele não conhece os perigos que podem ocorrer. Então, todo o planejamento de colocar viaturas em pontos estratégicos da rodovia, utilizar, né, os painéis de mensagem, que também, quem não conhece profundamente uma concessão de rodovia, nós temos na nossa obrigação contratual de implantar PMVs fixos e móveis. Aqui na Via Brasil mesmo, a gente tem 20 PMVs móveis e 17 fixos. E importante também saber utilizá-los, né? A gente sabe que no trecho X vai ter uma chuva daqui a pouco, informar no painel para o usuário. Teve um acidente há alguns quilômetros, avisar também. Então, acho que são ferramentas que, se nós, gestores, soubermos utilizar, o resultado ele é fantástico. Então, ele contribui para a segurança viária, para salvar vidas, né? Além dos outros recursos que a gente tem numa rodovia. Em palestras que eu já participei, eu nunca vi isso aqui. E eu acho isso aqui fundamental, que é o seguinte, ó. Você tem que ter uma equipe de resgate bem treinada. Você tendo uma equipe de resgate bem treinada, você tem a grande possibilidade de salvar mais vidas, né? Então, isso é fundamental também na parte aí de redução de óbitos, diminuir as lesões, né? Se for atendido num tempo hábil, né? Então, eu entendo que essa parte da equipe de resgate é fundamental também. Aqui, só para ter uma ideia, né, de como ficou os dados da Consebra, né? A gente reduziu bastante os acidentes com vítimas. Então, em 2015, a gente tinha 2.451 acidentes com vítimas. Em 2021, já chegamos a 1.322. Houve também uma grande redução aí em relação a acidentes fatais. Nesse gráfico aqui, não contempla os acidentes antes da Triunfo Consebra iniciar as operações, mas estava na casa de 200, 230 acidentes com fatais por ano. E aqui é um gráfico, né, que demonstra aí o total de óbitos. Então, na rodovia, antes da gente, da Triunfo Consebra assumir, a gente tinha lá 234 acidentes com óbitos e conseguimos aí
fazer algumas reduções, né? Então, assim, foram pequenas melhorias, né? Melhoria do ponto crítico, de fazer uma implantação de colocar um micro revestimento, melhorar uma sinalização, uma curva que a vegetação está alta, fazer uma roçada mais intensa, uma reta que as árvores estão cobrindo a rodovia e diminui a visibilidade, então uma poda de árvore é suficiente para você poder dar mais visibilidade para o usuário. E as outras ações, como as visitas em postos, as operações que a Polícia Rodoviária faz junto com a concessionária, com os caminhoneiros, de fazer testes, exames. Então, tudo isso aí, os PMVs que eu comentei, o cuidado que a equipe de conservação tem com a rodovia, no quesito lá de cuidar realmente para que não tenha aquaplanagem, né, não tenha bueiro obstruído. Então, isso é uma soma de fatores que nos levam à melhoria de resultados. E um dos itens, né, que eu sempre falei na Consebra, tem alguns colegas aqui que trabalharam comigo, né, prevenir acidente também impacta a economia. Ontem a professora, não lembro se é Simone, que trabalha no IPOS, ou Giovanni, depois você pode me ajudar, que ela comentou lá no professor Frederico, né? Acho que é a Mônica lá. Mônica, isso, a Mônica. Então, ela participou desse trabalho de custos dos acidentes de trânsito no Brasil. Então, é um material bastante interessante, tá? Até coloquei aí uma tabela para a gente ter uma ideia de quanto custa um acidente, né? Então, um acidente com fatal, a preços aí de 2014, custaria 664 mil reais, que aí você considera a expectativa de vida da pessoa que faleceu, a capacidade de produtividade dela. Então, nessa tabela aí, comparando a quantidade de acidentes que ocorreram no Brasil versus o preço de cada custo médio, né, de acidentes, o custo em um ano de quase 12 bilhões. Então, um número bastante elevado, né? E também me chamou a atenção ontem, quando o professor Frederico, né, quem não teve oportunidade de participar, ele fez um estudo que, colocando algumas medidas, né, de segurança viária, custaria aí menos de 7% do valor da tarifa. Então, são investimentos, né, que contribuem para que o custo lá de cima não ocorra. E eu sou muito. Eu olho também, além dos dados estatísticos, eu olho muito também os custos que a gente tem na rodovia. Custo com reposição de uma placa, custo de uma manutenção de uma defensa metálica, de uma New Jersey. Então, tudo isso aí é custo. Outro exemplo aí é uma rodovia interditada. Quanto que isso não contribui para que um desses usuários que está aí na fila parado, está com um horário atrasado, ele vai exceder a velocidade e vai ocasionar um outro acidente. Então, o objetivo principal é salvar vidas, e salvar vidas você está resolvendo uma série de problemas em cadeia. Então, é uma visão que eu tenho, que
que é importante. Na Consebra mesmo, uma vez eu estava na rodovia, encontrei um pessoal da conservação, e aí um auxiliar de conserva me parou, falou assim: Marco, que bom que a gente arrumou esse local. Toda semana eu tinha que vir aqui arrumar essa mureta. Então, isso também eu entendo que é um ponto importante para a gente poder contribuir também para que outros itens da cadeia possam ser melhorados. Outra coisa que me chamou a atenção, né, não é copiar os slides dos outros palestrantes, mas eu gostei bastante do que o nosso amigo falou na segunda-feira, né, da segurança na estrada, né, uma responsabilidade compartilhada entre o fabricante do veículo, quem faz o dispositivo, a administradora da rodovia, os motoristas. E eu olhando esse ecossistema, eu senti falta da concessionária, porque não adianta o Marco falar que tem tantos acidentes naquele local, se o meu colega do lado não trabalhar em conjunto. Se eu trabalho, o colega do lado me ajuda, e a outra área não ajudar. Então, é um grupo, né? Eu sempre falava na Consebra que é uma engrenagem. Então, para que a gente possa ter melhores resultados, até o professor Frederico comentou, né? De que ponto que a gente aqui no Brasil está em relação à segurança viária. Então, a gente não está lá atrás, a gente vem evoluindo, mas a gente tem condições de evoluir muito mais, né? E agora falando um pouquinho do meu novo desafio, que é a BR-163. Então, a BR-163, ela é uma BR predominante de carretas, que saem aqui do eixo aqui do Mato Grosso e levam soja, milho, etanol para o porto no Pará. Então, a rodovia que eu estou trabalhando hoje, ela tem 1.009 quilômetros, então é 200 quilômetros menor do que a Consebra. A rodovia, para vocês terem uma ideia, ela começa um pouquinho depois de Sinop, atravessa o Mato Grosso, com 12 cidades, com extensão aí de 236 quilômetros aproximadamente, e depois inicia o trecho do Pará, que é um trecho que tem poucas cidades. Então, os recursos operacionais para esse trecho são menores, né, em termos assim de cidades, do que a própria Consebra, né? Hoje, atualmente, a gente tem um posto de polícia da PRF no trecho todo, no Mato Grosso, e a partir agora de novembro a gente está construindo 3 postos da PRF. Então, no contrato estava previsto 2 e a gente está com 3. Aqui é uma foto aqui da rodovia, tá? E um rio chamado Xamanchim. Aqui é uma outra foto da rodovia, e dá para vocês poderem ver aí que tem uma parte aqui que a gente já conseguiu recuperar, e a outra parte ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, a gente está nos trabalhos iniciais. Outra coisa legal que tem no contrato da Via Brasil, que no nosso contrato a gente tem 18 trechos de correção de traçado.
Então, nós temos aí na rodovia, nas rodovias concessionadas, muitas rodovias com problema de traçado, que causam enormes prejuízos, enormes acidentes. Então, nesse contrato da Via Brasil, a gente tem a missão aí de fazer a correção de 18 pontos. E outro ponto importante, que também é uma evolução aí dos contratos da NTT, que cada investimento tem um ano específico. Não adianta a concessionária resolver, eu vou fazer essa correção primeiro, vou fazer a outra correção primeiro. Então, existe uma sequência. Aqui algumas fotos da rodovia, quando a gente chegou aqui em março. Tá? Então, a primeira foto aí, ela é terrível, porque a carreta vai para um lado para o outro. Muito buraco. Nós tínhamos um trecho aqui com 40 quilômetros sem asfalto, só para ter uma base. Nesse pequeno trecho que você gastava 3 horas de viagem. Então, já está bem melhor. Aqui embaixo já tem uma foto de uma parte aí do trecho aí que a gente já conseguiu já colocar o asfalto. E também eu coloquei um estudo que a Fundação Dom Cabral apresentou esse ano, comparando as rodovias concedidas com as rodovias públicas, tá? É interessante que você consegue filtrar o estado e você consegue ver o mapa de calor dos principais pontos de acidente. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, ó. Podemos observar aqui, ó, o trecho aqui da Via Brasil, começando aqui em Sinop, subindo até o trecho lá em Itaituba. Vocês devem notar que tem uma parte do trecho aqui que não tem marcação nenhuma. Por quê? Porque não tem, a PRF não faz atendimento nesse local. Então, aquilo que eu falei lá atrás, quando eu comecei na Triunfo Consebra, que o primeiro passo que eu fiz foi consultar os dados de acidentes da rodovia, aqui no nosso trecho do Pará é um ponto de interrogação. A gente não tem estatística. A gente sabe, passando na rodovia, nesse período que a gente teve agora, que a gente consegue ver vestígios de acidente, mas a gente não tem praticamente histórico nenhum. Outro ponto importante, que as crianças aqui no trecho do Pará, né, vão na carroceria, em pé, sem nenhum tipo de segurança. As pessoas andam sem capacete. Criança, aqui tem uma foto da mãe com a criança, mas às vezes tem 4, 5 numa moto. Aqui uma outra foto, uma moto sem placa. Então, assim, a realidade que a gente vai pegar aqui, ela é bem diferente das outras experiências que eu tive. Então, é um desafio grande, mas é um desafio que me motiva a buscar, né, alternativas para poder solucionar essas, como diz, diversidades que a gente vai encontrar. A gente tem um trecho aqui que a gente queria implantar uma PRF e a comunidade não concorda, não aceita. Então a gente foi obrigado a implantar a PRF 2 quilômetros da comunidade para poder ter o posto da PRF. Então é bem diferente, né? E aqui, mais para conhecimento, dados, né, da Fundação Dom Cabral, tá? Depois esse material vai ser disponibilizado aí pelo Giovanni, que demonstra aí que as taxas de acidentes em rodovias concedidas, ela
têm resultados melhores do que as públicas. E para finalizar também, mais para conhecimento, dentro do site da NTT, você tem um local lá que é um CNSO, né, que é um Centro Nacional de Supervisão Operacional, que você tem dados públicos que você consegue consultar uma série de informações sobre as rodovias concedidas, como aonde tem radar, quantidade de atendimento médico, mecânico, monitoração de acidente, volume de tráfego. Então, são itens aí que acho que quem quer conhecer, quem quer buscar mais conhecimento é um local aí que a NTT está passando. E queria agradecer mais uma vez aí, Giovanni. Acho que eram os 45 minutos aí que você tinha me dado. Acho que bateu na risca, né? Não vai ter prorrogação. Então, queria agradecer aí a todos, né, pela oportunidade e passar um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que eu conheço de rodovia. Bom, Marco, parabéns aí pelo tema, pela palestra, pela explanação. O cara disse que não é especialista, mas também 94 pessoas escutando ele aí, entendeu? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marco lá na Consebra, tem outros colegas aqui também trabalhou comigo lá em Goiânia, lá, o Anderson, o Ricardo Balbino, o Jean, inclusive alguns morei junto numa república lá em Aparecida de Goiânia, lá quando eu fui para a Consebra lá, em setembro de 2015. Como o Marco falou, né, a gente aprende muito, aprende um com o outro, e trabalhei na minha área de trabalho e pavimentação, mas pude aprender junto com eles aí, o pessoal da operação aí, que o Marco fazia parte lá, a importância, né, do tratamento do pavimento, da melhoria desses indicadores de aderência do pavimento, que é medido lá pelo ensaio da mancha, pelo pêndulo britânico, os investimentos, às vezes você vai lá, faz um micro revestimento, né, Marco, dá uma melhorada nos acidentes, às vezes não, às vezes tem que mexer na geometria, às vezes tem um problema que está fora de norma, como ele mostrou ali. Então, tudo isso, e além de tudo isso, tem a consciência, né? Muito importante isso aí, eu aprendi lá na concessionária, aprendi com a turma toda, né? Foi uma escola, uma universidade lá, porque como o Marco falou, né? Ele mostrou aqui uma outra realidade, né? O Bruno mostrou um outro tema, o Fred, ontem a respeito de segurança viária, aqui já uma visão operacional da concessão, o que faz para melhorar uma rodovia que antes era do DENIT, né, agora está a concessionária, e ela tem sim, por obrigação contratual, tentar reduzir aqueles histogramas sempre baixando, né, Marco, para melhorar os indicadores, até para dar uma melhorada na tarifa do pedágio às vezes, né, às vezes sobe um pouquinho o pedágio ali também, dá uma melhoria, porque isso que é interessante, são os investimentos que a concessão faz com o cunho de reduzir acidentes, salvar vidas, né? É isso que de modo geral, né, quando se faz uma concessão, né, se busca isso, né, a segurança do usuário. Mas seguindo aqui, tá com as perguntas aqui, eu vou me conter hoje as mãos levantadas, já tem mão levantada, então a gente segue priorizando quem está com a mão levantada aqui, e numa sequência aqui, eu vou na sequência de ordem de mão levantada que ativou aqui para mim. O primeiro é o Anderson Veloso, eu conheço o Anderson, amigo, boa noite. Anderson, fica à vontade para fazer a pergunta, tá? Boa noite, Giovanni, tudo bem? Estão me ouvindo aí tranquilo? Joia, tudo bem, sim, ótimo. Ô, Marco, tudo bom? Marco, companheiro aí, amigo, né, professor, uma satisfação estar aqui participando com vocês, tá? Marco, eu entrei só um pouquinho atrasado, tá? E eu não peguei no início, mas até agora, assumindo um pouco essa área de planejamento, a gente viu que nos pontos onde tinha também, né, acidentes, e onde foi implementado radar, né, isso ajudou bastante. Não sei se você chegou a comentar isso no início, Marco. Não cheguei a falar dos radares, não, Giovanni, ou Anderson, não comentei. Mas é importante também. No local certo, né? No local certo. Porque eu comentei, Anderson, é que às vezes a gente acha que todos os locais têm que colocar radar. E na verdade não precisa. Uhum.
Então, assim, isso também faz parte, né, da segurança viária e é muito importante, porque a Consebra vem reduzindo, sim, os números de acidentes, né? Porém, o fatal, infelizmente, aumentou um pouco esse ano. A gente está preocupado com isso. Mesmo reduzindo os acidentes, né? O fatal vem ali um pouco aumentando. Então, o trabalho dos radares é importante também, tá? Nesse estudo, tá? Essa é a minha colocação. Foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigado, Anderson. Beleza, obrigado, Anderson, aqui seguindo as mãos levantadas aqui. Então, na sequência, aqui o segundo aqui é o Edmundo. Edmundo, boa noite, fica à vontade aí. Boa noite, Giovanni. Parabéns, Marcos, pela apresentação. Na minha vida profissional, trabalhei 9 anos no Grupo Triunfo, lá na Concer. Infelizmente, não vejo a participação da Triunfo, né, na licitação das novas concessões, é uma pena, restringindo o mercado para poucos players. Mas tem duas perguntas. Uma referente à Consebra. Ela está em processo devolutivo, né? Então, ela está fazendo só a parte da operação e manutenção e conservação. E a pergunta é a seguinte: mesmo não tendo feito as obras de ampliação de capacidade, que eu acho o motivo da devolução é porque da concentração nos anos iniciais das obras, né? Não ocorrido esse fato, o número de acidentes caiu, mesmo pelas condições da via não ser tão... Não atingiu os parâmetros de desempenho do pé. E a segunda pergunta seria: trabalhei também na Via Brasil, na MT100, tá? Na implantação como gerente de operações, tanto na Concer como na Via Brasil. Fiquei 1 ano e meio lá, só a parte da implantação. Em relação à via, a BR-163, né, a Via Brasil 163, ela tem um contrato de 10 anos, né, referente à previsão da construção de uma rodovia no local, então não tinha como estimar o tráfego depois desse período. Vocês têm alguma sensação com a melhoria da rodovia? Já cresceu o volume de tráfego? Ok. Primeiro, obrigado, Edmundo. Você foi uma das pessoas que eu aprendi bastante lá quando eu comecei em 2008. Não sei se você vai lembrar. É muita gente. Estou ficando velho, não estou lembrando, não. Eu ia lá te encher o saco para você aprovar as medições lá da Rio Bonito. Ah, tá. Lembro, agora lembro. Lembra, né? Então, em relação à Consebra, realmente ela está no processo de devolução. Por maior dificuldade na falta de investimento, eu tenho comigo que o nosso trabalho de buscar realmente analisar os pontos críticos e buscar melhorias, mesmo com poucos recursos, eu entendo que foi um ponto positivo e a gente conseguiu esses resultados, né? Eu até não comentei na apresentação, mas no programa da terceira etapa das rodovias concedidas, a gente tinha um fator chamado fator Q, que contribuía para aquela concessionária que tivesse o melhor resultado entre as outras concessionárias, um aumento na tarifa. Então, em todos os períodos que a NTT mediu, sempre a gente estava entre as melhores. Então, eu entendo assim que a parte operacional da Triunfo Consebra e a parte de realmente buscar reduzir os pontos críticos, eu acho que foi fundamental, mesmo com não tendo duplicado muito trecho, deixar de fazer uma série de obrigações, né? Que, inclusive, acho que ontem, me parece que inauguraram lá o início de uma passarela, que o Frederico falou tanto ontem, num trecho bastante carente, que é próximo a Brasília,
na comunidade de Engenho das Lajes. Lá, inclusive, tem uma barreira eletrônica de 40 km por hora, mas a passarela vai contribuir muito para eles. Em relação à Via Brasil, nós estamos com expectativa de realmente aumentar o número de veículos. Mas isso já ocorreu? Você já tem a sensação que já aumentou do estado que estava para... Não. Assim, teve um boom agora em maio, junho, até meados de julho, e agora deu uma reduzida. Uhum. Eu imagino que a gente vai ter sucesso, porque antes, né, o caminhoneiro demorava muito subir o trecho. Certo. Então, só com as melhorias que foram feitas há uns 15, 20 dias atrás, a informação que eles estavam reduzindo em 5 horas a chegada no porto. Uhum. Então, bem positivo, né? Só uma última pergunta que eu esqueci. A questão do... Eu não sei se é a tua área, né? De planejamento e controle operacional. Vocês estão em trabalhos iniciais, né? Sim. Qual a perspectiva de vocês iniciarem a cobrança de pedágio? A perspectiva é entre novembro e dezembro. 6 meses antes do previsto. Tá bom. Obrigado, parabéns aí. Inclusive, só para também acho que é importante a gente comentar, o trecho do Pará ele é muito chuvoso. E vai começar o período de chuvas, né? Não, lá já está chovendo. E a gente contratou um túnel de vento para poder construir tanto a base, né, o sal, quanto a praça de pedágio. Então, é um túnel aí de mais de 16 metros de altura e vai ser usado para poder... Já foi implantado já, Mar? Não, ainda não, mas está em vias de implantar. Ok, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Edmundo. Bom, seguindo aqui com a mão levantada aqui, o próximo aqui na sequência aqui é o Ricardo Balbino. Ricardo, boa noite, joia, tudo bem contigo aí? Boa noite a todos, boa noite, Giovanni, boa noite, Marco Polo, a todos aí que estão participando aí. Estão me ouvindo bem, Marco? Estão me ouvindo bem, Giovanni? Sim, retorno bom. Beleza, primeiramente queria parabenizar você, Marco, pela apresentação. Agradecer também o convite, né, que você fez para mim, então é uma satisfação muito grande estar participando com vocês. O Jean tem vários amigos meus aí também da Consebra, e que está com você aí hoje, né, Marco? O Marivaldo também tá participando aí. Grande abraço a todos. Eu acho que é importante, Marco, frisar bem o que você falou mesmo, até dando um feedback aí para o Edmundo. Mesmo com pouco investimento, nós aqui da Consebra, quando estava o Marco Polo, acho que o Marco, o Giovanni, o Jean, nós tínhamos um comitê, né, de avaliação de pontos críticos de acidente, né? Então, para você ter uma ideia, nós criávamos o comitê e rodávamos virtualmente 1.176 quilômetros da rodovia, ponto a ponto, avaliando mesmo cada ponto, o que a gente poderia fazer para poder melhorar aquele ponto e diminuir o acidente, tá? Então, é importante a gente passar não só o que a concessionária faz, não é só a cobrança de pedágio, ou o apoio de operação, é toda a estrutura que é feita por trás da gestão, né? Tanto de diminuição de acidente, operacional, como bem aí o Marco Polo falou de treinamento de equipes, né? Eu acho que mostra o trabalho um pouco mais a fundo do que é feito numa concessão, não só cobrar pedágio ou apoio operacional. Então, parabéns mais uma vez, Marco. Tá? Então, a minha pergunta para você, como que está sendo aí, né, você vindo a uma Consebra, que também não foi fácil, a gente trabalhou 8 anos aqui junto, praticamente 8 anos, 7 anos aí, e a gente sabe a dificuldade que foi nos primeiros anos aí da Consebra, até os pontos extremos, né, nós temos aí um extremo com veículos pequenos, no centro, veículos de grande porte com pista simples, e no outro extremo também, veículo de pequeno porte. Hoje aí, qual que é a dificuldade maior que você acha que você tem aí dificuldade não, né, Marcos? Você tira de letra, tá?
Se eu falar um pouquinho mais, sou suspeito a falar de você, aí hoje aí no Mato Grosso. Obrigado mais uma vez aí, um abraço a todos. Balbino, assim, a dificuldade é um trecho que tem menos recurso do que tinha na Consebra. Hoje, a gente tem, por exemplo, tem locais aqui na rodovia que tem mais de 80 quilômetros a distância de um posto de combustível para o outro. A cultura, ela é um pouco diferente, então, como eu mostrei aí nos slides, o pessoal andando sem capacete, que é uma coisa assim que a gente, no Sudeste, a gente, eu realmente eu fiquei surpreso com essas mudanças, né? E assim, nós temos, eu não comentei, mas a gente tem 23 viaturas de inspeção e temos 4 SAUs nos 1.000 quilômetros. Então é uma coisa que preocupa, né? Porque onde vai trocar, onde vai fazer a troca de turno. Então, assim, são itens que a gente entende assim que podem ser impactantes lá na frente, né? E, obviamente, os pontos mesmo, de como hoje tem uma parte da rodovia que nem asfalto tinha, então nós temos, na nossa obrigação, implantar 34 radares. Então, a gente vai ter que fazer uma análise bem elaborada para realmente, como o Anderson comentou, de instalar efetivamente no local que vai dar resultado, né? Bom, seguindo aqui com as perguntas aqui, nós temos mais 2 mãozinhas levantadas aqui, então, seguindo aqui a ordem, Manuel Vieira, boa noite, tudo bem? Fica à vontade aí. Boa noite, tudo bem, Giovanni? Primeiro, agradecer ao Marco, né, pela palestra, muito boa, eu acho muito interessante essa troca de conhecimentos. Bom, só para dar o contexto, né, eu sou aqui da Artesp, em São Paulo, né, e a gente faz muita inspeção em trechos de rodovia, principalmente para liberação, requalificação, onde se intitula Operação Segura. E o que a gente está encontrando, tá? Fazendo um link junto com a apresentação aí do Bruno, que ele comentou a respeito da certificação ou qualificação dos aplicadores, né, dos instaladores. O que acontece? A gente tem encontrado nessas fiscalizações para liberação, ou seja, são obras novas, recentes, a instalação de dispositivos de forma incorreta, seja falta de parafuso, cabo de aço, tanto em defensa quanto em terminais, utilização de suportes coaxíveis de forma equivocada. Então, o que a gente está sentindo é a falta da fiscalização da própria concessionária, tá? Apesar de ele ter falado, o Bruno comentar, que há necessidade da certificação, da qualificação dos aplicadores, a gente também sente falta nisso da concessionária, seja pela falta de mão de obra, a gente sabe, muitos, a gente conversa, o pessoal fala que está sobrecarregado, é uma equipe pequena, mas essas liberações de obra estão muito falhas. Aí a minha pergunta, qual seria? A concessionária, a Via Brasil, ela trabalha em cima disso? Como é que está funcionando? O que vocês planejam sobre isso? Até para a gente tentar aprender aqui em São Paulo alguma coisa diferente, vai. Ok, Manuel. Nós estamos aqui bem recentes, né? Então estamos no trabalho inicial, né? Seria muito ruim da minha parte eu te passar uma informação por não estar nesse segmento. Eu fico mais na parte operacional. Então, hoje eu não teria como te responder exatamente como que estão sendo a contratação dessas equipes. Mas... Desculpa interromper, não é a questão da contratação, é a questão da fiscalização, tanto na parte de obras, e óbvio, vai acontecer isso na conserva, né? Porque vai ter dispositivo avariado, por colisão, furto e por aí vai. Aqui
na Via Brasil, a gente vai ter, já está tendo a fiscalização tanto da NTT quanto da equipe da Intraf, aqui no trecho. Então, já tem essa fiscalização aqui, né? E, obviamente, a NTT tem rodado constantemente já, mesmo ainda a gente não entregando os trabalhos iniciais. Mas então, internamente, para aprimorar. Porque internamente tem as equipes, né, de fiscalização e acompanhamento. O que eu posso te dar de exemplo que eu sei, que trabalhou comigo na Concebre e está aqui, que é o Paulo Arrieiro. O Paulo, ele é doutor em pavimento. Então, a gente está com uma série de equipes fazendo todo tipo de levantamento para que a implantação do pavimento, né, seja a implantação da melhor qualidade possível. Então, a gente tem equipe, tem laboratório, e a gente fiscaliza as empresas que estão fazendo a aplicação. Os locais que não estão passando no teste, a gente remove e solicita que a empresa faça novamente. Então, nesse quesito pavimento, eu posso te dizer, assim, com propriedade, porque ele me passou essa informação. Em relação aos outros elementos, eu não teria como te responder como que está, porque não é eu que estou acompanhando. Pavimento, né? A gente costuma brincar lá que nós somos extremamente avançados, né? Em pavimento existem N testes, o pessoal todos fazem, né? Mas nessa parte, tanto de sinalização quanto segurança, a gente engatinha por falta de normas são falhas, são, às vezes, conflitantes, os manuais também não falam muita coisa, e os produtos também não avançaram. Dispositivo de contenção a gente está avançando bastante, em sinalização engatinhando, porque se acostumou com o padrão e acabou. Mas ok, obrigado pela resposta. Obrigado, Manuel. Bom, obrigado, Manuel. Aqui na sequência, então, a próxima mãozinha levantada aí, a professora Simone, aí, nossa professora de pós aí também. Aí, professora, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Vou tentar ser breve aqui, né, dado o adiantado da hora. Queria parabenizar, né, o expositor, né, bem interessante, mostrou bem a parte prática mesmo, né, do dia a dia da concessionária. E eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu trabalho na NTT, né, na fiscalização aqui nas concessões do Rio de Janeiro, e queria comentar algumas observações. Vou começar pelo final, tá? Que o Manuel da Artesp falou da nossa dificuldade mesmo, né, de acompanhar, né, essa implantação desses EPS, né, desses dispositivos, dada a lacuna, vamos dizer assim, né, normativa, e também a responsabilidade da concessionária nessa qualificação dos profissionais, na aquisição de materiais de qualidade. Então, é bem complexo que a agência reguladora faça esse papel, né, de identificar cada elemento, cada dispositivo, e fica a cargo, no final das contas, fica a cargo da concessionária essa responsabilidade. O que acontece? A gente só consegue detectar que houve um equívoco, ou poderia ter sido melhor realizada a implantação do dispositivo, né, de segurança, quando acontece um incidente. Então, é complicado a gente verificar cada defesa, cada instalação. Então, eu queria ressaltar a responsabilidade das concessionárias nessa ênfase, né, nessa melhor qualificação e avaliação do material. Como o Manuel falou, né, o pavimento é fácil, né, você tem lá toda uma série de normas, né, laboratório, né, inspeções, mas para esses dispositivos a gente tem uma certa lacuna. Com relação ao CNSO, que Marco comentou, eu queria só ressaltar que a NTT ainda está em fase de testes, tá? O CNSO ainda não está
100%, rodando a 100%, mas pode sim ser consultado no site da agência, né, antt.gov.br, na parte inferior do site, tem lá acesso ao CNSO. Tem uma série de dados, além de dados, né, de volume de tráfego, de características de cada concessão, nos últimos 10 anos, se eu não me engano, tem também os dados de acidentes. Independentemente dos dados da PRF, que o professor Frederico ontem comentou, né, do banco de dados da PRF, que é bastante interessante também. Uma questão que eu queria te perguntar, né, mas já imagino, né, nos contratos mais recentes, a gente tem um relatório de monitoração só sobre segurança viária, o contrato da Eco Rodovias, que foi assinado 30 dias, né, da Rio Minas, Eco Rio Minas, né, aqui no Rio de Janeiro, né, e o contrato da CCR Rio SP, que é da Dutra, né, ela já tem nesses contratos um relatório de monitoração somente sobre segurança viária, sobre acidentes, e que envolve, inclusive, o uso da metodologia IRAP na sua identificação. Salvo engano meu, o contrato da Via Brasil ainda não contemplava esse relatório, embora tenha o relatório de monitoração de acidente, monitoramento de acidentes, mas é um relatório mais global, mais genérico, né? Então, nesse sentido, você poderia comentar alguma coisa sobre essa questão dessa monitoração e de que forma, né, a concessionária pretende trabalhar nesse mérito de questão de acidentes, né, essa nova concessionária, esse novo desafio que você tem? Tá. Infelizmente, no nosso contrato, realmente não foi colocado, né, essa questão aí do IRAP. Eu entendo que é fundamental a gente elaborar um relatório de monitoração com muita qualidade. Eu confesso para você que eu fui, dentro das obrigações agora dos trabalhos iniciais, eu tive que apresentar para a NTT um relatório de pontos críticos, e só para vocês terem uma ideia, em 5 anos de dados de acidente, o total deu 800 acidentes entre Mato Grosso e o Pará. 800 acidentes dá 2 meses quase que na mesma extensão da Consebra. Então, muito pouca informação. Usando as metodologias, né, uma das metodologias que eu utilizo lá de identificar o trecho homogêneo, verificar qual daqueles pontos críticos são maiores do que o identificado no trecho homogêneo, eu consegui identificar, usando as técnicas de índice de acidente, eu consegui identificar 6 pontos na rodovia toda. Então, eu entendo que, a partir do momento que a gente começar a operar a rodovia, nós teremos condições de elaborar um relatório mais técnico, com mais dados, e poder tomar decisões melhores. Hoje, praticamente a gente não tem quase que nada de informação. E, Simone, para você ter uma ideia, com essa dificuldade, uma das alternativas que eu utilizei desde o dia que eu cheguei aqui até agora, a gente tem um software chamado Cartado, que é um software mais voltado para conservação. E eu estou utilizando esse sistema para colocar todo o levantamento de acidente que tem na rodovia, para que eu chegue agora em novembro, eu não tenha tantas surpresas. Então, uma das iniciativas que a gente já fez aqui foi utilizar esse sistema. E a gente está utilizando para faixa de domínio também.
que é uma área que está na minha gerência, levantamentos de elementos, né, que também é uma coisa que você comentou, né, sobre dados. A gente recebe, às vezes, o levantamento do DENIT, você vai olhar, é muito menor do que talvez tenha que ser colocado na rodovia. Então, tem essas dificuldades aí, mas a gente pode ter certeza que a gente vai buscar fazer com que a gente tenha dados e ações para que a gente consiga ter muito sucesso aqui nesse nosso trecho. Bom, obrigado, Simone, professora, obrigado aí. Agora a gente vai para a última pergunta, pessoal. Então, se vocês tiverem mais perguntas aí, depois, peço a gentileza que escreve no chat e passo para o Marcos. Giovanni, só um comentário. Colocaram no site aí sobre balança, tá? Nós temos 3 balanças no nosso contrato aqui. Beleza. Que também é importante também, né? Na sequência aqui, então, para fechar com chave de ouro, né? Coincidência, vai o palestrante de amanhã aí, o José Carlos. Tudo bem? Joia? Olha, obrigado aí pela consideração. Eu pensei que eu não ia ter nem a oportunidade, considerando as mãos que foram levantadas. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu prefiro pensar que eu não entendi a pergunta, sabe? Porque me causa espanto ou uma preocupação após a gente 27 anos do programa de concessão, ainda restar dúvidas. A dúvida é verdadeira, ela vai existir sempre. Mas na questão de sinalização e contra as medidas de segurança, na questão da fiscalização, da implantação do sistema da obrigação da concessionária. Tá. É uma obrigação, sim, da concessionária, mas a responsabilidade objetiva da rodovia, no meu humilde modo de pensar, ainda é do Estado, porque a gente está sob um regime de concessão e de delegação, se for o caso, né? Então, eu fico preocupado quando a gente verifica que ou a agência reguladora ou fiscalizadora se depara com determinada situação por ineficiência da concessionária em deparar com um dispositivo de segurança e a gente restar dúvida a esse questionamento, sabe? Então, não tenho pergunta, mas eu prefiro entender que eu não compreendi direito. Mas eu fico só preocupado, talvez eu não tenha entendido direito na questão dessa preocupação, porque recurso a gente já está há 27 anos do programa de concessão, né? A gente tem que rever isso. Mas é só uma dúvida minha. Parabéns aí, Marco Polo, excelente explanação, e muito obrigado. Ok, agradeço o fechamento, José Carlos, e a gente aqui, devido ao tardar da hora, são 21 horas e 17 minutos, horário de Brasília. O Marco está com uma hora a menos aí, né, Marco? Aí, né? Aqui a hora passa devagar, viu? O Marco, parabéns aí pela palestra, cara, tá? Te agradeço muito, muito mesmo aí, chegamos quase 100 pessoas aí na palestra aí, tá? Muitos elogios aí, acho que teve uma tia que te mandou um abraço aí, falou em ciúme aí. Eu chamei até minha mãe, mas acho que ela não conseguiu entrar. O Marco, eu gosto muito do Marco, ele torce pro Galo, né, pro Atlético Mineiro, então a gente tem uma coisa em comum aí. Tá, Marco? Um abraço aí para ti aí, agradeço a todos. Valeu. Amanhã, pessoal, a gente não encerra hoje, encerra amanhã. Amanhã é quinta-feira, tem a palestra do José Carlos, tá? Todo mundo lá, bora lá, amanhã é 19h30, porque daí não tem esse problema do fuso horário aí, tá? Conto com vocês. E daqui de Curitiba, eu encerro aqui, na sede do IPOS aqui, essa quarta-feira com esse grande tema de redução de acidentes aí. Um abraço a todos aí, depois sobe para o YouTube a palestra aí. Até mais. Abraço a todos, valeu. Tchau, abraço, pessoal. Até amanhã.